Olá, bem-vindo a mais um episódio do Laser Pod, o nosso podcast dedicado ao universo das terapias fotônicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre laser de alta potência, um assunto que vocês têm pedido bastante, e eu trouxe uma convidada super especial, que tem excelente expertise para falar conosco, com experiência em diferentes equipamentos, em diferentes áreas também, que vai trazer todo o conhecimento dela. Já agradeço imensamente por ter aceitado esse convite. E vou passar a palavra aqui para a professora Anelisa Figueiredo, para que ela se apresente, conte um pouco mais e, desde já agradeço imensamente por ter aceitado, tá bom? Oi, olá a todos. Primeiro, muito obrigada, Ana, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto que, particularmente, eu gosto bastante. E quando eu penso assim, em falar dos lasers, eu penso o quanto que isso transformou muito a minha vida pessoal e profissional. E eu espero que com esse nosso bate-papo de hoje a gente também possa plantar sementinhas aí em outros colegas e outros profissionais para que a gente também possa transformar a rotina deles, assim como a nossa também foi transformada. Com certeza. Bom, eu sempre começo perguntando como é que o laser entrou na sua vida, então. Perfeito. O laser entrou na minha vida em 2017. Eu estava recém-formada, me formei no final de 2015. Me mudei para São Paulo, eu me formei em Santos. E assim que eu me formei, acabei vindo para São Paulo e tive o meu primeiro contato com a possibilidade de fazer uma pós-graduação em odontologia hospitalar no Hospital Albert Einstein. E até eu tomar a iniciativa de entrar nessa pós-graduação, isso levou aí 1 ano e pouquinho, foi quando eu tive, de fato, a concretização da minha inscrição na pós em 2017. E foi lá que eu travei meu primeiro contato com a tecnologia dos lasers. Uhum. Como era uma pós voltada para a área de odontologia hospitalar, o laser, ele veio muito forte durante as aulas e durante a explanação de conteúdo. E aí foi quando eu decidi, então, procurar mais, né? E me informar um pouco mais sobre a tecnologia, onde eu entrei em contato, então, com um curso de habilitação na Universidade de São Paulo. Uhum. E aí, de lá, foi onde tudo começou e as portas se abriram. Então, eu também tive contato com a possibilidade de ingressar num mestrado dentro da área com a professora Luciana Correia, que foi minha professora na pós. Uhum. E como eu estava super fascinada pelo mundo dos lasers vindo da habilitação, eu decidi que eu queria estudar isso durante o mestrado. Então, foi quando a gente decidiu, né, iniciar um projeto de mestrado trabalhando com os lasers de baixa potência, e onde eu também tive a oportunidade de continuar para fazer o meu doutorado. E também na área voltado a trabalhar na área dos lasers, principalmente dos lasers de baixa potência. E aí, desde 2017, que foi meu primeiro contato na pós-graduação, que eu nem imaginava que eu ia ter esse tipo de conteúdo, que eu decidi, então, mergulhar e ir mais a fundo nos estudos, ir mais a fundo na pesquisa, trazer isso para minha clínica. E foi quando as coisas, de fato, começaram a mudar. E eu comecei a ter muito mais contato com as tecnologias. Começando com os lasers de baixa potência e migrando para os lasers de alta potência, que no começo, em 2017, era, para mim, na minha prática, era algo que parecia inalcançável, assim. Mas, conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo mais equipamentos, a tecnologia foi sendo mais disponibilizada pra gente, e isso, de fato, se concretizou na minha rotina. Tornou uma realidade. Então, hoje você usa na pesquisa e no seu dia a dia clínico, na tua rotina clínica. Exatamente. Hoje, eu gosto de falar que eu divido o tempo, assim, em 3 grandes pilares. Nós, né, dividimos nosso tempo em 3 grandes pilares, que é a docência, a pesquisa e a clínica. Então, entre esses 3 pilares, os lasers tanto de baixa quanto de alta potência fazem parte deles. Então, para atender os meus pacientes, para ensinar os meus alunos e para fazer pesquisa também. Entendi, muito legal. Bom, brevemente me apresentando, esqueci de falar no começo, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Ana Clara Fagundes Pedroni. Eu também tenho mestrado e doutorado em laser e odontologia pela USP São Paulo. Fiz minha habilitação ali pelo Lelo também, né? Por esse mesmo centro. E tenho trabalhado aí já agora há 11 anos, principalmente voltado com laser para regeneração óssea, principalmente. Foi meu objeto de pesquisa inicialmente. E casos de osteonecrose que eu atendo tanto na clínica quanto em pesquisa. E também sou coordenadora científica no Instituto Sorrir para a Vida,
que é um centro que atende pacientes oncológicos, que me abriu as portas para o mundo do laser. Então, também comecei ali no paciente mais no perfil paciente hospitalar, apesar de estar em ambulatório, né? E hoje também trabalho tanto com laser de baixa quanto com laser de alta potência e sou a fundadora da Cursos Laser On e aqui agora, né, mais recentemente, do nosso Laser Pod também. Ana, então, me conta um pouco agora como que tem sido a sua rotina desde que você introduziu. O que mudou na tua rotina clínica? Trabalhar com laser ou não? Você conseguiria deixar de trabalhar com laser? Na verdade, hoje eu não imagino a minha rotina sem utilizar os lasers para auxiliar e para modificar a minha maneira de atender. Antes de 2017, né, como eu estava muito recém-formada, sim, eu trabalhava sem, eu não fazia nem ideia do que os lasers poderiam oferecer, tanto para mim quanto para o paciente. E eu gosto de falar assim para mim, porque muito se fala dos benefícios do laser para o paciente, que são inúmeros. Sim. Mas também nós temos os benefícios para nós profissionais, né? Sim. Que é muito mais conforto, menor intercorrência, por exemplo, durante um pós-operatório. Dependendo do caso que você vai fazer, você ganha um tempo ali cirúrgico ou um tempo clínico. Então, são inúmeros benefícios, desde esse benefício voltado para nós profissionais quanto para o nosso paciente. Eu acho que tem um indireto também, né? Porque você faz um procedimento melhor, mais rápido, mais seguro. O seu paciente recebe um paciente melhor, mais rápido e mais seguro. Exato. O elo que cria do profissional com o paciente, de confiança, de resultado, ele realmente fideliza, né? Exatamente. Então, muitas vezes, o que eu acho incrível, né, que é o que mudou muito na minha prática, você muitas vezes passa a fazer coisas que você não fazia antes quando você sabe manejar a tecnologia e você entende dos equipamentos que você tem à sua disposição. Uhum. Então, muitas vezes você poderia ou deixaria de poder ajudar um paciente que está tendo herpes recorrentes, por exemplo, ou durante um pós-operatório de alguma cirurgia, uma cirurgia de implante ou uma cirurgia de uma exodontia, onde você pode oferecer um conforto maior para esse paciente. Então, você passa a oferecer, né, possibilidades de tratamento que antes você ficava um pouco mais restrito. Sim. E aí, voltando a falar da fidelização, isso você consegue fidelizar ainda mais, porque no momento que teu paciente chega, que seja com uma afta, uma simples afta, onde você consegue oferecer uma tecnologia que ele não vai sentir dor, que vai ser muito mais confortável, que ele já vai perceber uma diferença, isso já muda muito a visão do teu paciente pro teu tratamento, pra tua postura profissional. Então, hoje eu uso em basicamente todos os procedimentos que eu faço na clínica. Então, desde procedimentos mais básicos, até simplesmente uma limpeza, até procedimentos cirúrgicos, onde o paciente já sabe que durante o pós-operatório cirúrgico, onde ele vai ter que passar comigo, né, nas consultas de pós-operatório, além de todo o cuidado, a gente vai ter o uso dos lasers para facilitar e para ajudar nesse pós-operatório. Então, hoje eu já consegui colocar os lasers, tanto de alta como os de baixa potência, dentro da minha rotina, quase que em todos os procedimentos que eu realizo no consultório. E qual especialidade que você trabalha mais na odonto com os lasers hoje? Eu comecei muito dentro do diagnóstico, porque foi aonde vindo da odonto hospitalar e dentro do mestrado e do meu doutorado, que foi dentro da área da patologia geral, eu tive, né, essa oportunidade de trabalhar muito voltado para o diagnóstico, onde eu já trabalhava com os lasers de baixa e os lasers de alta potência. Hoje, a minha clínica, ela tá indo para a periodontia, então, basicamente, a minha rotina clínica, ela tá muito mais ligada a cirurgias periodontais, a tratamento periodontal de suporte, e claro que o diagnóstico também tem, né? Então, como eu tenho esse nosso background de cuidar de pacientes geral, né, pensando em oncológico em nível hospitalar, em nível ambulatorial, eu acabo também recebendo essa demanda para esse fim, onde eu coloco os lasers desde a necessidade de usar para fazer uma biópsia, até para fazer um controle de uma prevenção ou um tratamento de uma mucosite oral, por exemplo. Então, acabo ficando entre essas duas áreas. Eu gosto de falar que eu trabalho com prevenção, porque eu acho que esse é o meu objetivo maior, sabe? Trabalhar com prevenção e usar os lasers para me ajudar nesse fim.
Com certeza. E hoje em dia vamos lá. Eu imagino que, como a maioria dos profissionais, a gente começa com laser de baixa potência e depois vai migrando ali para o laser de alta, né? O que você diria da sua experiência no consultório com o laser de alta? Você acha que ele se paga rapidamente? Ou por que será que tem tanto profissional que acha ainda que o investimento é alto, que não vale, que tem esse medo desse passo, né? Quando eu tomei a decisão de ir para o laser, para comprar, né, investir num laser de alta potência, hoje o que eu tenho comigo no consultório é um laser de diodo de alta potência. Uhum. E quando eu tomei essa decisão, foi muito porque eu tava recebendo algumas demandas de colegas que gostariam de fazer alguns procedimentos com os lasers e não sabia outros colegas que tinham o equipamento. Então, eu acabei decidindo por trazer isso para minha prática. Você já operava, mas com aparelhos de colegas, né? Exatamente. Uhum. Eu já operava com aparelhos de colegas, então eu não tinha tanta liberdade assim, né? Uhum. E quando eu decidi fazer esse investimento no laser de alta potência, de fato, muita coisa mudou. E o que eu falo para os colegas que é algo que, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo e um pouco de receio de fazer esse grande investimento. Sendo num laser de diodo de alta potência ou num laser de hérbio, que a gente sabe que tem um valor de investimento maior. Mas o que eu sempre falo, Ana, é que a gente precisa também, no momento que a gente toma essa decisão, pensar numa mudança de paradigma, sabe? Então, não dá para você investir numa tecnologia e você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Com certeza. Então, a sua maneira de atendimento, ela vai mudar. O seu procedimento, muitas vezes, vai mudar, né? Porque muitas vezes o procedimento que a gente faz com um laser de alta potência, a técnica, ela é diferente, ela é modificada do que uma técnica convencional. Uhum. E você tem outras possibilidades. Então, você tem a possibilidade de você poder oferecer, por exemplo, esse tipo de tratamento para os teus colegas ao redor que ainda não têm a possibilidade de investir no equipamento. Então, você pode abrir uma frente de você ter na tua clínica, poder receber um colega para operar um paciente junto com ele, ou ir prestar esse serviço junto com o teu equipamento no consultório de outros colegas. Com certeza. Então, existem inúmeras maneiras de você rentabilizar o teu investimento e fazer retornar esse investimento que você colocou. Sendo isso você com o bumbum no mocho e ali atendendo, sendo você prestando esse serviço para outros colegas ou você fazendo aquele negócio se rentabilizar por si só. Com certeza. E isso é algo que eu sempre falo, assim, porque precisa mudar um pouco o paradigma, né? Então, o investimento, de fato, ele ocorre. Mas, se você também não olhar como que você pode mudar a tua comunicação, explicar para o teu paciente que agora você tem uma super nova tecnologia ali no consultório, que você... Comunicar, né? Não adianta você ter e você não... E ficar ali parado. Exato, né? E não estudar, né? Branco. Exatamente. Tem muita gente que compra naquela emoção de ir num congresso, alguma coisa, ver, nossa... E aí compra, mas sem entender que a pessoa vai precisar. Até porque muitos dos equipamentos, vamos lá, os de alta potência, eles vêm ali com uma programação, falando com protocolos para determinados procedimentos. Primeiro que a pessoa se restringe a fazer esperar pelo procedimento que está ali, como se só pudesse fazer naquele. Aquilo, E segundo que ela fica congelada. Ela faz naquele pronto. Aí no dia que ela faz aquele, e aí não fica tão legal, ela já acha, não é bom. Ela não entende. Deu certo, não confio. Não consegue compreender aonde que você precisa, talvez, modificar um protocolo ou modificar uma forma de aplicação para melhorar um resultado, né? Ou não consegue não estuda o suficiente e não entende os parâmetros do equipamento. Muitos dos equipamentos vêm aí com programações que vêm de fora do Brasil. Sim. Então, com alguns conceitos diferentes daqueles que a gente tem trabalhado. Aí você tenta adaptar um protocolo e não sabe como adaptar pela diferença dos equipamentos, por exemplo, né? Sim. Então, acho que estudar é extremamente importante. Não adianta só investir no equipamento, né? Não. E pelo contrário, assim, eu acho até que e a gente recebe muito essa pergunta, né, Ana? E qual que é o melhor laser de alta potência para eu fazer o investimento?
Isso sim, eu respondo quase que todo dia perguntas desse tipo. E eu sempre tenho, eu já tenho até as minhas respostas são padronizadas, sabe? Eu brinco que tô quase já robô, assim. Você já tem um chat GPT mental. Já, mental. Depende, eu falo, depende. A resposta é depende. O que você quer, né? Primeiro, assim, o que você busca? O que você faz? Qual que é a tua dinâmica? Você trabalha sozinho? Você tem uma equipe? Você tem uma clínica com 10 salas? E eu acho que o quanto você está disposto exatamente. a aprender Exato. pra sair da caixinha. Exato, porque é uma curva de aprendizado que ela pode ser rápida, mas ela pode não ser tão rápida, né? Então, assim, você precisa entender que no momento que você decidir investir nesse equipamento, que seja, você vai ter que estudar esse equipamento, entender como que você pode extrair o melhor que ele te dá. E de todas as maneiras, porque senão vira isso, vira um problema. Vira mais um boleto que eu tenho que pagar e que eu tenho que fazer rodar pra pagar. Sim. E não é assim. Hoje a gente sabe que a maneira de comunicar, ela vai mudar. A maneira de você propor parcerias. Então, assim... o que você faz? Puxa, eu odontopediatra. Então, legal. Se você vai investir num laser de alta potência, que a gente sabe que tem inúmeros benefícios dentro da odontopediatria... Você também vai procurar propor parcerias. Então, uma ortodontia. Poxa, sempre tem ortodontista precisando fazer cirurgias relacionadas a... cirurgias periodontais, desde uma frenectomia, um aumento de cura clínica, uma gengivoplastia que seja, que você consegue oferecer uma opção de tratamento através de um laser de alta potência, né? Então, com certeza. Você é um desafio, assim, é uma virada de chave, é uma mudança a maneira de atender, a maneira de se comunicar, e é uma curva de aprendizado, tanto técnica, porque é isso, né? Muitas vezes a técnica muda e você tem que estar disposto a entender e a aceitar essa mudança, quanto essa virada e essa mudança de maneira de funcionar, né? Que vai sair da zona de conforto. Com certeza. Isso. E, bom, pensando aqui, lasers de alta que a gente tem à disposição no mercado nacional, né? Ali com uma maior facilidade. Então, acho que a gente pode dizer ali que, no geral, o que está popularmente mais difundido seria o laser de diodo de alta potência e o laser de airbag, né? De alta potência. Então, entre esses equipamentos, quando que você vê... Eu não vou fazer a pergunta de qual você acha, melhor. Qual o melhor, porque eu entendo perfeitamente que a resposta é depende. Depende. As pessoas ficam super chateadas quando eu falo assim, depende. Eu falo, mas depende do quê? Nossa, de uma infinidade coisas. É tipo assim, olha, faz a habilitação, o mestrado e o doutorado que você vai entender. Assim, ou... Presta atenção aqui um pouquinho que eu vou te falar algumas coisas que a gente já viu e essas coisas são o quê? Depende. Qual o seu objetivo? Exato. O que você faz? O que você faz? O que você pretende fazer? Exato. Para que você precisa? Exato. Então, vamos para a pergunta certa lá. Pensando nesses equipamentos, né? Então, assim, a gente tem laser de CO2 no Brasil? Temos, mas ele tá muito mais ali dentro da academia. Sim. Ou voltado para outras áreas que não odontologia, né? Dermato, sim, principalmente. Temos Neodimiag? Temos. Mas também a gente não tem tantos equipamentos disponíveis para compra. Eu acho que também o alto custo que os equipamentos de fim odontológico que tem o Neodim e o IAG, eu considero quase que inalcançável, assim. Então, o que acaba nos restando aqui no mercado, restando no bom sentido, sim, né? Que já são incríveis. Que são incríveis, né? Diodo de alta potência e laser de airbag de alta potência. Vamos lá. Quais situações clínicas que você opta por um ou que você opta por outro? O que você acha da facilidade de uso? Enfim. Eu gosto muito de chegar nesse ponto de falar da versatilidade que os lasers de alta potência podem nos proporcionar. Hoje, por trabalhar muito mais fazendo manejo de tecido mole, eu gosto muito de trabalhar em tecido mole com os diodos de alta potência. Uhum. Eu acho que durante o transcirúrgico, pelas características que esse equipamento proporciona, da gente conseguir ter uma coagulação, a gente conseguir ter uma cauterização ali local e a gente ter um residual de fotobiomodulação devido às características físicas desse diodo, para mim, em manejo de tecido mole, é o que tem de melhor.
mesmo que se a gente for pegar alguns artigos que apontam, né? Alguns artigos comparando a lâmina fria com bisturi elétrico, com diodo de alta potência e com os cortes dos érbios, érbio cromo e érbio Yag, a gente nota que o érbio, tanto o érbio cromo quanto o érbio Yag, que é o que nós temos disponível aqui no Brasil, em relação a reparo de tecido, ele tem um reparo mais em aspectos mais favoráveis comparado com os diodos. Mas clinicamente, trabalhar num momento cirúrgico com zero sangramento, isso para mim é muito benéfico. E isso eu vejo a aceitação também dos pacientes. A gente consegue trabalhar num campo com menor sangramento com os lasers de érbio, mas ainda assim a gente tem um sangramento, porque ele não vai fazer o efeito que o diodo Sim, não tem faria. Aquela hemostasia Exatamente. imediata. Mesmo que a gente configure o equipamento e a gente entendendo como o equipamento funciona, a gente consegue fazer esses ajustes na máquina para ter uma diminuição desse local de sangramento. Mas ainda assim, para mim, em tecido mole, eu gosto de trabalhar com os diodos. E aí, quando eu falo nisso, assim, às vezes a pessoa fala, tá, mas eu também trabalho super bem com o érbio. E aí eu volto num ponto que até um professor meu de pério, Rodrigo Narras, no último curso que eu tava fazendo com ele, ele falou bastante disso. Ele falou, é a técnica que você mais se identifica. Então, você se identifica mais com essa técnica, então você vai estudar essa técnica, você vai tentar ser o melhor dentro dessa técnica. E eu trago muito isso pros lasers, sabe? Então, assim, se você tem um laser de érbio no teu consultório à tua disposição, você vai ser o melhor profissional a trabalhar com aquele equipamento. Você vai entender como operar ele da melhor maneira, como ajustar da melhor maneira, qual que é a interação dele naquele tecido, como que você pode melhorar ainda mais o teu atendimento. Então, eu, como tive muita experiência com os diodos de alta potência, para mim é muito fácil manejar esses equipamentos em tecido mole. E eu tenho excelentes resultados de pós-operatório. O érbio, eu também consigo trabalhar super bem, mas eu gosto de trabalhar com érbio em tecido duro, que para mim é o grande diferencial dele. Sim. Então, pelas características que o laser de érbio nos proporciona, da gente poder remover uma cárie, fazer um acesso de loja óssea, você entrar com ele para fazer uma descontaminação em tecido duro, sendo esmalte, dentina, tecido ósseo, para mim é maravilhoso. Então, hoje, num cenário onde eu tenho todos os equipamentos à minha disposição, eu iria dividir entre os atendimentos voltados para cirurgias envolvendo tecido mole, eu trabalharia com diodo. E o que eu preciso fazer em tecido duro, desde uma remoção de cárie, um controle de hipersensibilidade dentinária, um tratamento de ronco, por exemplo, ou até mesmo acesso, um levantamento de seio, ou até para quem trabalha com implante, uma colocação de implante, até exodontia, que dá pra gente fazer odontosecção com o érbio, fazer o acesso, tudo com ele, eu iria trabalhar com o érbio. Então, eu faria... Hoje, eu trabalho fazendo essa distinção entre tecido duro e essas opções de tratamento num modo mais gentil, como, por exemplo, hipersensibilidade dentinária, que a gente sabe que tem excelentes resultados. Manejo de ronco, que também a literatura está começando a mostrar uns resultados bem positivos. O érbio, ele tem excelentes aplicações. Eu, particularmente, em tecido mole, continuo usando diodo. Exato. Acho muito mais fácil da gente manejar. A curva de aprendizado do diodo também é uma curva de aprendizado mais rápida, digamos assim. Porque o érbio muda muito a nossa dinâmica de atendimento, né? Então, num atendimento onde a gente trabalha com uma alta rotação encostando no tecido, né, no esmalte, numa dentina. Com o érbio, a gente já trabalha uma distância, a ponta funciona de uma outra maneira, a interação dele é outra coisa. Então, a curva de aprendizado do laser de érbio tem muito mais pontas para variar também, né? Muito. Então, e elas vão obter resultados completamente diferentes. Então, você precisa aprender ali. É como aprender no seu broqueiro ali. Exatamente. Então, voltando até o que o Rodrigo... Meu professor comentou, né? Então, assim, a sua técnica é essa que você domina, então é essa que você vai estudar e essa que você vai fazer. Se você se sente muito mais à vontade em trabalhar com essa técnica, vai fundo. E eu levo isso pros lasers, sabe? Então, assim, se você domina muito esse teu equipamento, é o que você tem à tua disposição, confia nele. E dentro do que ele pode te oferecer, né? Claro que a gente tem essas distinções de opções de tratamento, mas dentro do que ele pode te oferecer,
você vai conseguir extrair o melhor dele. E assim a gente faria se tivesse os dois, diodo de alta potência e hérbio à nossa disposição. Eu iria ajustando conforme a minha necessidade, mas sempre tendo todos montados, todos prontos para uso do lado da bancada, em cima da bancada, para de fato a gente ter esse dinamismo de atendimento com as tecnologias. Sim, eu acho bem interessante você comentar isso, porque eu vejo isso de muitas pessoas, muitos profissionais que investem no laser de Airbag, que é um equipamento fantástico. Ele tem aquela característica de trabalhar em todos os tecidos, né? O all tissue. Então eu vejo assim, bom, se eu tenho esse, eu não preciso de mais nada. Exato. Ou qualquer um que venha depois vai ser inferior. Inferior, exato. E não é bem assim. Eles interagem diferente, mesmo interagindo com o mesmo tecido, no caso do tecido mole. Sim. Ele vai interagir, ele vai entregar um resultado diferente, né? Então, existem as finalidades. Exatamente. Então, quando você tem a possibilidade de ter ambos os recursos e você os domina, tem hora que você vai, com certeza, deixar de usar um pelo outro, em detrimento do outro. Então, sim. vários momentos. Eu não tenho dúvida disso. E quando eu penso na associação, eu acho que o mundo... como que seria o mundo ideal dentro de um consultório pensando nas tecnologias dos lasers? É você ter um laser de hérbio à sua disposição e você ter um laser de diodo de alta potência à sua disposição. E a baixa. E o baixa potência. E é isso que eu ia puxar. Porque o diodo, pra mim, ele é o equipamento que apresenta uma maior versatilidade. Porque dentro de um equipamento de alta potência, por exemplo, você consegue transformá-lo em um baixa potência e ter o benefício que você teria através da fotobiomodulação. Claro que com o avanço dos nossos equipamentos portáteis, né, os nossos lasers de baixa potência, que são os lasers de diodo de baixa potência portáteis, isso facilita muito. Então, agora, não tem um de baixa potência, tem um diodo de alta potência. Você continua conseguindo extrair, você vai continuar extraindo o que ele tem de melhor da fotobiomodulação, porque ele tem essa possibilidade de manejo em baixa potência. Pelo menos pro comprimento do infravermelho, exatamente, né? O vermelho ainda vai precisar. Ainda precisa, do baixa potência, né? Então, acho que esse seria o cenário ideal, porque é isso. Para cada indicação, e eles se complementam. Porque nada impede de, por exemplo, você começar a fazer uma cirurgia de tecido mole com hérbio e você finalizar com a coagulação do diodo. Nada impede de você trabalhar no mesmo paciente, no mesmo procedimento, com dois equipamentos diferentes. Então, acho que esse seria o cenário ideal, porque, na verdade, um não exclui o outro, né? Então, nenhum equipamento exclui o outro. Desde que eles vão ter funções diferentes, mas eles acabam se complementando de alguma maneira. Dentro desse cenário, a gente tem o equipamento da Fotona, né? O Lightwalking, que tem aí o hérbio e o neodímio. Que tem, para quem não sabe, o neodymium tem características de alta potência, tem características ali de trabalho no tecido mole, muito parecido com o diodo de alta potência, pelos cromóforos, que eu vou pedir depois para a professora Nelis explicar até essa questão aí dos cromóforos para cada um. Mas voltando, né? Então, dentro disso, o que você acha que não vingou tanto esse equipamento aí no mercado? Eu acho que o primeiro ponto que ele acabou não chegando com tanta força dentro do nosso mercado odontológico é um alto valor de investimento, né? Então, comparado com o laser de hérbio que nós temos hoje à nossa disposição, o Lightwalker, ele tem um valor muito maior do que o... Gente, muito maior é tipo 1 milhão. 1 milhão de verdade. 600 mil. Só assim, bem pouquinho. Coisa pouca. Pouca coisa. Porque... Coisa que todo dentista pode pagar. Super. Em 1 mês de trabalho. Tranquilo. E, na verdade, assim, a Fotona, ela ganhou um espaço no mercado muito grande dentro da área da dermatologia. Então, a área médica, principalmente da dermato, já trabalha muito tempo com os fotonas para tratamento de pele. Sim. A área médica até dentro da ginecologia para tratamentos íntimos, ginecológicos e tudo mais. Quando eles decidiram entrar dentro do mercado odontológico, eles mantiveram o mesmo padrão que o Fotona tem dentro da medicina. Da dermato. Exato. E que dentro da medicina funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Porque os médicos já estão mais acostumados a fazerem um investimento num equipamento de alto custo.
em 5, 6... Ou o leasing, né? Eu sei que eles... Exato. Eu sei que para odonto... Isso já é muito mais fácil. Eu sei que para odonto, eles... Eu não tô até por fora se eles realmente continuam com esse serviço, mas estavam com esse serviço do leasing, né? Então, você conseguia alugar ali o equipamento. Mas, ainda assim, era um valor muito caro. Era um valor, assim, o que você tem que cobrar no procedimento... Exato. Acaba inviável. ficando inviável. E aí, Exato. assim, botando ali na balança... Agora, o laser de Erbiag aí da Light Instruments, que é o que tá... Já não ficou mais... Ele era considerado como um equipamento caro, aí não, agora ele é acessível. Agora ele ficou acessível. Porque é um... Eu gosto de falar que é uma dívida planejada. Então, você vai planejar essa tua dívida, né? Porque ao mesmo tempo que você vai fazer o investimento no equipamento, você também já vai... o teu outro lado já vai começar a investir em como que você vai rentabilizar, começar Sim. a comunicar e aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Vamos aproveitar e comentar, já que a gente falou o valor ali do... Ótimo, importante, que as pessoas vão ficar curiosas. Light Touch em torno de 250 mil, mais ou menos, né? Por aí. Mais ou menos, né? Que com os financiamentos, com os parcelamentos, vai dando uma modificada. Mas, assim, ele... É um valor elevado. A partir do momento que surgiu um concorrente que custa mais de 1 milhão, ele passou a ser o acessível, né? E aí, pensando nisso, né? Então, o mercado da medicina, ele funciona de uma maneira um pouco diferente do nosso, né? E até, eu não sei como é que tá agora, mas até então, onde eu estava sabendo, dentro a Fotona, a ideia não é só você comprar o equipamento. Então, você compra como se... É quase que uma franquia. Então, você compra a ideia, então você leva o nome junto, você tem a tabela dos procedimentos, os valores. Então, é como se você comprasse uma franquia. Entendi. E daí, você tem o equipamento ali para você poder, né, trabalhar e utilizar. Eu não sei como que então, é um leasing da franquia, do uso de tudo. Isso. E o equipamento, a possibilidade... Você compra o equipamento e a ideia do business, sabe? Eu acho que nesse caso você nem compra o equipamento. Você compra a ideia e o equipamento vem num leasing, mas você devolve? Ou ele é seu mesmo? Eu não sei. Eu acho que você compra mesmo. Então, eu sei que pode, mas é caríssimo. E eu sei que tem essa possibilidade do aluguel, né? Eu realmente, dentro da área do Lightwalker, da Fotona, eu realmente não sei muito como é que tá a dinâmica. Eu sei que aqui em São Paulo, acho que são 2 locais que tem o equipamento à disposição odontológico. Uhum. Que tem essa ideia dessa... Eles chamam de Beauty Smile by Fotona, que é essa ideia desse business. Mas o Yag, o Light Touch, né? O Erbil Yag da Light Instruments, ele foi, de fato, que veio... revolucionando o mercado. Então, sim, até 2018, quando eu fui fazer o meu curso clínico voltado para lasers de alta potência, eu tive que ir para fora do país para poder trabalhar com os equipamentos, porque aqui a gente não tinha nenhuma à nossa disposição. E foi quando ele entrou no mercado nacional, quando ele entrou né? no mercado. Então, ele entrou no final de 2018, começo de 2019, se eu não me engano. E que foi esse... a gente tava com essa necessidade, né? Já que os lasers de Erbil já estavam em Latam, e a gente só não tinha no Brasil. Então, quando de fato teve essa possibilidade, foi onde a gente teve essa virada de chave aí da possibilidade de acesso dos lasers de alta potência. E aí, eu ainda acredito que com a vinda do Erbil, a gente ainda alavancou ainda mais os diodos. Porque daí... Eu acho que passou-se a falar de laser de uma maneira diferente. A laser terapia como um todo, né? É impressionante como... Sim. Eu acho que a grande questão é assim, o laser de baixa potência, ele... Quem trabalha com ele seriamente vê os resultados. Mas muitas pessoas que não trabalham têm aquela concepção antiga dos primeiros equipamentos que vinham... Aqueles braço articulado horroroso. Mas falando de baixa potência, assim, ainda. Até hoje a gente vê muito dentista que tentou investir no laser 20 anos atrás e não obteve tantos resultados, porque os equipamentos tinham uma energia muito mais baixa, Sim, a potência muito baixa. Então, para alguns casos ia resolver, mas para muitos faltava para chegar no resultado clínico, né? E aí eles abandonaram e ficou aquela ideia, laser não funciona, de baixa potência. E ok, para quem realmente se manteve estudando e se atualizou junto com os equipamentos, né? Essas pessoas continuaram obtendo resultado. Mas eu acho que foi assim, foi muito gritante a diferença que começou a ocorrer
para a laser terapia, né, para a terapia fotônica como um Como um todo. essa entrada de um laser de alta potência que as pessoas voltaram a se impressionar. Porque não que o diodo que já estava ali no mercado há um bom tempo nacional não fizesse todas as coisas que a gente sabe que ele faz. Mas talvez as pessoas estavam muito, mas... eu faço da maneira convencional e tá tudo certo. Quando chegou um laser que você trabalha em mais procedimentos, sem a necessidade de uma anestesia, com uma coisa mais visual, digamos assim, né? Porque no laser de alta você vê o resultado imediato. Exato. Não como laser de baixa. Eu acho que ele trouxe ali também. E talvez até a mexida que deu no mercado, né? A forma como foi o marketing, a entrada, trazer. Eu acho que isso deu uma movimentada como um todo para toda a terapia fotônica. Então, os lasers de baixa voltaram muito mais. Voltaram não, eles nunca deixaram, mas eles... Eles acenderam novamente, Exato. né? No gosto das pessoas, Exato. Né? E... o diodo, num primeiro momento, ficou meio esquecido, mas no momento, eu acho que a grande questão é essa. Porque primeiro veio aquela promessa. Bom, então agora veio um laser que ele serve pra tudo. Não precisa de mais nada. Não preciso. Pronto. Eu tenho um Herbio, pra que eu vou querer um outro? Só que eu acho que chegou o momento onde as pessoas passaram a usar muito. E aí elas começaram a ver, pra quem já trabalhava com outro, ou pra quem teve alguma experiência com diodo, caramba, pra isso aqui o diodo era melhor. Sim. E aí ele voltou a ter o valor dele reconhecido também, Exato. né? E agora o diodo também tá voltando. Exato. Ainda mais que nesses últimos 1 ano e meio, vamos por assim, mais ou menos, nós tivemos 2 grandes lançamentos de laser de diodo no mercado. Sim. Então, antes de alta potência. De alta potência, Antes nós tínhamos os nossos equipamentos de diodo de alta potência nacionais. E de 1 ano e meio pra cá, nós tivemos 2 grandes equipamentos de 2 grandes empresas. Sim. Vindo de fora, com tecnologias diferentes, com designs diferentes, muito seguindo o padrão dos equipamentos de diodo de alta potência que nós encontramos nos Estados Unidos e na Europa. Entrando no nosso mercado. Então, voltando novamente a dar aquele gás para os diodos. Sim. E mostrando o benefício e as vantagens, inclusive de você ter os 2 equipamentos à tua disposição, né? Sim. Porque é isso. Então, assim, enquanto você tá usando um que seja para manejar um tecido duro, na outra sala, o outro profissional pode estar usando o diodo de alta para fazer uma cirurgia, ou dentro do mesmo paciente, do mesmo ato cirúrgico, você complementar com os 2 equipamentos que seja. Então, isso de fato veio com tudo. Eu ainda falo que eu acho que agora, com também essa crescente da harmonização orofacial, onde os lasers de alta potência também estão ganhando um espaço muito grande, né? Eu acho que, de novo, a gente vai ter essa mexida no mercado a ponto de que dá também para trabalhar super bem com eles dentro da harmonização e as pessoas voltarem a olhar para os lasers odontológicos, digamos assim, né? Também voltando a dar essa forte atenção para esses equipamentos novamente, o mercado se reaquecendo e novas possibilidades, novos equipamentos e assim por diante. Né? É claro, gente, que assim, acho que essa reaquecida não foi só, chegou um equipamento, né? Os avanços que vieram da evidência científica, Sim. das pesquisas, né? Eles foram muitos, assim, eles têm vindo com muito mais força aí nos últimos 10 anos, Exato. diria, né? Cresceu muito, né? E o Brasil é o grande polo, né, de pesquisa fotônica no mundo, né? Na área de odontologia, assim, disparado. Acho que, claro, talvez em quantidade... Eu arrisco dizer que a gente... Estamos em primeiro, né? Sim, principalmente quando a gente fala de laser de baixa potência. Ah, sim, baixa potência com certeza, né? Alta potência e a gente vê muito mais gente lá fora, né? Normal, né? Até porque ainda o recurso é mais caro para nós e Sim, isso, né? Exato. Os principais ali estão... O Herbio está há 5 anos no mercado nacional, assim, para uso geral. Exato. Estava antes já dentro das faculdades, né? Mas muito restrito ali, né? Ainda para pesquisa, a gente não conseguia usar Sim. para, por exemplo, atender paciente, fazer algum atendimento com ele dentro de um âmbito, mesmo que seja da academia, né? E mesmo que tava na academia, ele não é igual que entrou no mercado. Porque, gente, vamos lá, a frequência, você precisa padronizar. pulso, tudo isso mudou, né? Então, sim.
Inclusive, acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho agora com relação a essa diferença, para as pessoas entenderem melhor, para quem não está tão aprofundado assim. Tá, mas por que um trabalha no tecido duro? Por que o outro trabalha no tecido mole? Por que um dá nos dois, mas é melhor para um do que para outro? Quando a gente fala de laser, a gente precisa entender que o laser, para ele ter um resultado, para ele ter todos esses benefícios que nós discutimos até agora, ele precisa ser absorvido dentro do nosso tecido. E eu gosto sempre de fazer uma analogia com as nossas plantinhas, né? Então, a gente tem ali a plantinha que vai fazer o processo de fotossíntese e ela precisa da clorofila para que esse processo inicie. Então, a plantinha precisa estar ali, precisa estar em contato com o sol. A partir do momento que absorve essa luz do sol, a gente tem todo um processo de fotossíntese sendo iniciado. A nossa plantinha cresce, dá flor, dá fruto e tudo mais. Com laser é bem parecido com isso. Então, nós temos as nossas clorofilas do nosso tecido, digamos assim, que são os nossos cromóforos, ou os nossos fotorreceptores, que são... que é o que vai absorver essa luz do laser e transformar ela no que a gente quer, dependendo do nosso equipamento. Então, quando a gente pensa nessas diferenças, nós temos os lasers de diodo, que... os cromóforos e os Só um parênteses, só um segundo. Lembrando que agora a gente vai falar do alta potência, exatamente. Tá? Porque só pra não confundir, porque a gente vai falar de diodo, aí vai falar de um mecanismo. Alta potência. Alguém que já viu isso do baixa potência pode... Nossa, mas... Tô entendendo, mas tá diferente. Tá. Então, a gente tem esses nossos cromóforos, cada comprimento de onda, né? Então, cada característica que aquela luz vai ter... ela vai ter um cromóforo que vai absorver essa luz. Então, quando a gente fala dos lasers de diodo de alta potência, a gente trabalha com os lasers numa faixa de 808 nanômetros até 980 nanômetros. Então, dentro do espectro do infravermelho. Então, nós não conseguimos enxergar essa luz. E ela, por ter dentro dessa janela de 808 a 980 nanômetros, ela tem características e cromóforos específicos para cada comprimento de onda. Então, os lasers de 808 nanômetros, que hoje o único diodo de alta potência que nós temos nessa faixa de comprimento de onda é o da MMO, o TW, ele tem muito mais interação por melanina, por hemoglobina, e nós temos... os de 940 a 980 nanômetros, que tem muito mais interação por água. Eles também interagem com melanina e hemoglobina, mas a interação com a água começa a ficar mais intensa. E eles vão ter, então, mecanismos, quando entram em contato com o tecido, em questão de profundidade da penetração dessa luz, distintos. Uhum. Mas, recentemente, no começo desse ano, nós tivemos um super lançamento no mercado, né? Que é o laser da DMC, o TeraBlue, que é um laser de diodo de alta potência no comprimento de onda do azul. Uhum. Então, ele está na faixa do 450 nanômetros. Quando a gente pensa nos lasers que estão nessa faixa de comprimento de onda, a gente para de ter interação com água e a gente tem muita interação com hemoglobina, com essa questão mais vascular, tanto que esses lasers surgiram no mercado muito vindo da área médica, que são lasers que são considerados angiolíticos, porque eles têm uma atuação ali em parte de vascularização muito interessante. Então, mais recentemente, a gente teve, então, esse equipamento disponível no nosso mercado odontológico, que é o laser de diodo de alta potência no comprimento de onda do azul, onde ele vai ter muita afinidade, muita afinidade. O único do mercado agora é esse da DMC, né? O único do mercado, por enquanto, é esse da DMC. Então, quando a gente tem essas diferenças, esses cromóforos diferentes, a gente já começa a entender. Então, por isso que a gente trabalha exclusivamente em tecido mole com os lasers de diodo, devido a essa característica do cromóforo ser muito mais hemoglobina, muito mais a melanina, oxihemoglobina, um pouco de água. Quando a gente vai para os lasers de Erbium, a nossa interação principal é água e hidroxiapatita. Então, se a gente tem interação por água e hidroxiapatita, a gente consegue utilizar dessa tecnologia em tecido ósseo, em esmalte, em dentina. Claro que
Cada um dos tecidos a gente vai ter uma interação diferente, até porque a gente tem concentrações de água diferentes em esmalte e em dentina. E, consequentemente, o nosso equipamento também, né? O nosso laser, ele Vai também dar uma identifica resposta isso e ele diferente. dá uma resposta diferente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente primeiro precisa entender. E voltando, né? Por isso que é muito importante a gente estudar os nossos equipamentos. Porque se eu tô com laser de Erbium que tem interação por água e hidroxiapatita, de fato eu vou conseguir usar, que a gente chama de dual tissue lasers, porque a gente vai conseguir usar ele em todos os tipos de tecido. Se eu estou com o meu diodo de alta potência, que tem muito mais afinidade por melanina, hemoglobina, oxihemoglobina, água, eu vou trabalhar quase que exclusivamente em tecido mole. Eu queria dar uma puxada nisso, né? Então, eu acho que a proposta do laser azul é muito interessante nesse sentido. Ele vai ter um controle melhor homeostático ali da cirurgia. A minha opinião, não que seja melhor que o quê? Porque o diodo de alta potência no infravermelho super controla, assim. Às vezes, se você pega um vasinho ali, ele dá uma sangradinha a mais, mas pronto, tocou ali, cauterizou aquele ponto, Sim. acabou, né? Mas, enfim, agora me preocupa essa questão dele não ter tanta profundidade, né? Exato. Dele ficar tão superficial. Exatamente. Isso foi... Desculpa, só pra... Imagina. Você teve a experiência de achar que ele cauteriza mais? A minha experiência com o diodo azul de alta potência foi numa cirurgia de frenectomia, que eu já tô muito acostumada a trabalhar com os diodos no comprimento de onda do infravermelho. Eu não tive a impressão dele ter essa cauterização maior. A minha impressão foi que ao redor do meu campo cirúrgico, eu tive uma área eritematosa muito maior. Então, eu tive um vermelhão ali ao redor que eu geralmente não tenho trabalhando com o infravermelho. Entendi. E o meu paciente apresentou um pós-operatório mais desconfortável. Entendi. Por ele não ter tanta profundidade assim, né? O comprimento de onda do azul, por si só, ele já é um comprimento de onda que tem muita energia por estar muito próximo do ultravioleta. Então, ele consegue ter uma efetividade de corte com potências bem menores do que comparado com o infravermelho. Com os diodos infravermelho. Ele aquece menos para ter um resultado de corte. Exatamente. Mas ele tem uma intensidade devido a essa energia do próprio comprimento de onda, que eu acho que a gente ainda precisa entender melhor como que isso fica num âmbito de reparo. Entendi. E ele não fotomodula tanto, né? Ele não faz a fotobiomodulação. Não, ele não penetrar. Então, a gente precisa, eu acho que isso já tem que ser um protocolo de todas as vezes que nós vamos trabalhar com o diodo azul para fazer cirurgias, né, alta potência, nós precisamos, imediatamente após e durante o pós-operatório do paciente, fazer a fotobiomodulação com os nossos protocolos e com os nossos equipamentos de baixa potência. Isso tem que ser um protocolo. Agora, essa pergunta, a resposta não depende, mas se me perguntarem entre os diodos de alta potência, infravermelho ou azul, a resposta não depende. Porque eu acho que eles se complementam. Eu não acho que o que a gente faz tão bem com o infravermelho, a gente faria tão bem com o azul. Eu acho que o azul, para lesões vasculares... Maravilhoso. Para fazer fotocoagulação, para você fazer uma coagulação dentro de um alvéolo, por exemplo. Excelentes resultados. Excelentes. Agora, para cirurgias de frenectomia, plastias, aí eu já acho que o infravermelho a gente consegue manejar melhor, a gente tem uma afinidade muito melhor. E a gente tem o benefício de trabalhar com essa fotobiomodulação residual. Acho que, resumindo, dos procedimentos que você separou pra mim, se o seu objetivo é hemostasia... Diodo azul. E fotobiomodulação depois, porque vai precisar. Ou ativar a cascata de coagulação, que é a hemostasia, né? Sim. Tô sendo redundante. Tô sendo redundante aqui, mas enfim. O azul. Beleza. Mas, bom, o diodo no infravermelho também faz isso... Super bem, né? Então... Agora, para lesões vasculares, então eu recebi uma paciente com um hemangioma de lábio, que eu tive excelentes
resultados manejando com o diodo infravermelho. Agora, se eu tivesse o azul à minha disposição, eu acredito que eu poderia ter um resultado talvez mais rápido de resposta. Entendi. De regressão do tamanho da lesão. Menos sessões, talvez. Menos sessões, menos desconforto, por de fato ele ter muita interação. Então, os poucos artigos que nós temos na literatura, isso não só na literatura brasileira, mas numa literatura mundial, a gente ainda tem muito pouco artigo falando propriamente do diodo azul. Mostram alguns resultados bem positivos. Mas a gente precisa entender ainda melhor, sabe, Ana? Porque isso foi até um ponto que levantaram no congresso da ISLD, que ocorreu agora em junho em Portugal. O assunto do congresso, né? Um dos assuntos do congresso foi laser azul. Uhum. Voltou de novo esse assunto do laser azul. O laser azul ele já estava disponível no mercado europeu por conta do laser que a Sirona já tinha disponibilizado isso em 2019. Tinha feito. Mas ele não ganhou muita força, exatamente porque a gente já está muito acostumado a trabalhar com os diodos no infravermelho. Uhum. E o ponto alto do congresso foi falar como que a gente ajusta esses protocolos, sabe? Qual que é a melhor maneira da gente usar? Ele é um comprimento de onda muito energético. Será que isso é bom para um reparo de tecido? Será que isso a gente não fica muito mais fácil da gente poder errar de repente, da gente ter resultados e intercorrências indesejadas? Então, esse foi o grande assunto e é isso que eu volto a falar quando eu falo do azul, sabe? Acho que a gente ainda precisa dar aquele passinho para trás e estudar um pouco mais. Tentar fazer algumas pesquisas para ver, e eu já sei que tem pessoas que já estão pesquisando, mas pra gente tentar entender melhor, para que a gente adapte melhor a técnica e de fato fale, olha, esse vai ser bom para isso, esse vai te ajudar naquilo, e é melhor você investir nesse ou naquele, dependendo do que você vai querer fazer. Entendi. Bom, eu tive um episódio passado, né, que o tema foi ali osteonecrose. E acabando ali, eu prometi que eu ia trazer alguns casinhos mostrando aí como que estava sendo a minha experiência com um laser de alta potência agora, voltado para esses casos, né? Então, eu acho que tem muito disso também. Às vezes as pessoas acham que o laser de alta potência, eu vou usar muito na estética, se eu tenho faceta, se eu trabalho com uma prótese, e não vem a grande possibilidade que a gente tem para outras áreas também, né? E eu, trabalhando muito com esses pacientes oncológicos, né, ali na equipe do Instituto Sorrir para a Vida, a gente tem levado esses equipamentos aí para esse público também, né? E aí, no ano passado, em agosto do ano passado, a gente começou uma parceria, né, com a Light Instruments, onde a gente recebe ali o Herbio para trabalhar com esses pacientes. E a gente tem tido, assim, resultados muito bacanas. Então, nós já vínhamos trabalhando há mais de 10 anos no manejo de osteonecrose com laser de baixa potência, com ótimos resultados para fotobiomodulação, para terapia fotodinâmica. E aí, essa possibilidade de colocar o laser de alta, eu via muito na literatura, isso é uma coisa que eu acho engraçado. Na hora que você vai procurar laser de alta potência para osteonecrose, os artigos são de 2012, são todos ali praticamente... Teve uma lacuna, né? São todos ali praticamente da equipe do Paolo Vescovi, né, na Itália. E, assim, vários trabalhos ali num período de 2, 3 anos, tipo, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás. E depois... Não apareceu, não surgiu mais muita coisa, né? Com um gap, eu fico me perguntando, porque... E nesses trabalhos, eles sempre comparam ali com técnica convencional, com... Enfim, ou com cirurgia com piezo. E o resultado é sempre maior para o laser de airbag. E o que será que aconteceu ali nesse meio tempo, né? Que... Não sei, isso é uma coisa que eu realmente não consegui descobrir ainda. Para mim, o que mais explica é o quê? O equipamento não estava disponível at all. Sim. Para muita gente. Então, ali eles têm uma equipe, um grupo que tinha à disposição, que tinha esses caras. E também é isso, não é tanto do centro que trabalha com esses pacientes. E que recebe, né? Muitas vezes o diagnóstico é difícil. Ou até a continuidade de um tratamento, né? Até você, de repente, padronizar o delineamento do estudo, pensando nos critérios de inclusão. Realmente
é bem... Eu acho que é uma coisa, essa questão realmente, assim, não tem tantos centros que são voltados para esse público, né? Que recebam, de fato... Tratar a lesão de osteonecrose e que tenham essa abertura, a virada Sim. de chave de trabalhar Sim. com o laser e o acesso do laser Da tecnologia, de Erbio, claro, de alta potência. claro. Acho que, pensando agora, eu acho que até que faz sentido. Mas, bom... Sim. Resumindo, né? Então, quando o Erbio entrou aqui no mercado nacional, né? A Marisa, o pessoal do Instituto Sorrir pra Vida, a gente já ficou assim, nossa, gente, como é que será que vai ser isso nos lasers, nos nossos pacientes de osteonecrose, né? E já ficamos tudo oriçada para testar, né? E nesse meio tempo eu fiquei todo o congresso, sempre que eu encontrava alguém que já estava ali usando o Light Touch, eu falava, tá usando para osteonecrose? E eu não achava ninguém com aquela experiência. Então, no momento que surgiu a oportunidade de trabalhar, honestamente, eu fiquei com um pouco de medo. Então, os primeiros atendimentos a gente fazia só descontaminação. Aí no próximo, vamos fazer uma regularizaçãozinha. Tira um pouquinho. E, gente, agora, sério, a gente tem feito do começo ao fim a osteotomia completa e os casos estão realmente muito bonitos. É muito impressionante o quanto o avanço que a gente tem visto ali clínico, né? Então, a gente continua tendo resultados ótimos com laser de baixo, como a gente sempre fez. Mas eles têm realmente, assim... é uma coisa diferente. Mudou, né? Mudou. Isso é muito incrível, assim. Eu discuto isso com uma amiga que também é dentista, também tem muita experiência nessa parte da oncologia, que é a Daliana Queiroga, da Paraíba. A Daliana trabalha muito na área de estômago, trabalha muito com paciente oncológico e recebe muito paciente para fazer manejo de osteonecrose. E lá o grupo deles tem um Erbio. E a gente conversa muito sobre isso, assim, Dali, como é que tá a tua vivência com o Erbio para fazer o manejo desses pacientes? Assim, ela tem excelentes resultados. Você, que a gente tinha conversado em outros momentos, assim, para mim, eu acho que é o grande... Quando a pessoa fala assim, qual que é o benefício? Olha isso. Gente. Olha a possibilidade de ir para um tratamento onde você muitas vezes precisa ser invasivo, né, Ana? Porque eu prometi no outro, então quero mostrar para você também. Eu vou começar mostrando aqui, e depois eu pedi pro André dar um zoom pro pessoal ver melhor, né? Mas, gente, paciente de câncer de mama, com metástase óssea pulmonar, né? Então, usou ali Zometa, usa, né, Zometa aí há 8 anos. E eu falei já no episódio passado, se alguém não viu, sobre manejo de osteonecrose, todas as explicações, volta lá para ver, porque foram quase 2 horas, a gente explica tudo, tá? Então agora eu vou ser sucinta para mostrar ali realmente a técnica do laser de alta potência, tá? Pra gente não roubar muito do tempo. Mas se alguém ficar com dúvida, volta lá, que esse outro episódio a gente fala bastante sobre osteonecrose propriamente, né? Então, assim, aqui... essa paciente chegou quase dezembro do ano passado, assim, não, desculpa, quase no Natal, ela chegou no final de dezembro, meio ali pro final. Então a gente conseguiu fazer muito pouco atendimento. Na época pedimos a tomo, e aí quando ela veio em dezembro, nós estávamos com o Erbio aquele dia no consultório, então a gente fez primeiro uma limpeza, que é o que eu falei, que a gente tinha coragem. Descontaminou. Descontaminação. E nossa, já é de grande valia. Nossa, a paciente já ficou super feliz, já mandou mensagem depois... melhorou a dor, melhorou o desconforto, enfim. Mas, claro que não fez milagre nenhum, né? Também não é milagroso. Bom, gente, e aí, o que a gente vê? A gente via que onde tinha aqui já um começo de um sequestro ósseo sendo formado, estava praticamente, olha o quanto que isso aqui ia remover e a gente ia perder 2 soalhos do seio maxilar dela. Nossa, e a gente vê, olhem o seio maxilar dela, gente, todo velado por conta dessa infecção. Então, essa infecção já estava ali comunicando. E aí, nós ficamos com muito medo. Esse foi um caso que a gente pensou assim, não sei se a gente vai conseguir dar uma resolução, mas, assim, não vamos mandar embora sem pensar o que fazer. Aí, gente, não sei se vocês conseguem ver aqui nessa vista, olhem só, até quase metade... chegando quase ali na linha média do palato da paciente. E ali a gente consegue ver também como ele já está, né? A gente vê comunicando, né? Então, se fosse fazer um procedimento cirúrgico... Tanto é que ela veio do quê? Ela estava tratando em hospital e eles falaram, olha, não vai fazer nada. Porque, nesse caso, a remoção
ia Já ser é uma um remoção risco muito grande. drástica. Então ficou naquela, meio que não temos o que fazer por você. E foi assim que ela chegou, né? Aí, bom, pode passar, por favor. Então, com esse caso, onde estava assim, gente, não tem o que fazer, a gente falou assim, bom, vamos tentar, para esse caso, fazer a tal da osteotomia com o laser. Assim, por quê? A gente vai tirando ali camadinha por camadinha, sessão por sessão, e vamos vendo o que vai Aos acontecendo. poucos. Aos poucos. Ao mesmo tempo, gente, o paciente vinha, fazia a osteotomia e nós também fazíamos fotobiomodulação com laser de baixa potência junto. Tanto o infravermelho quanto o vermelho. A gente fazia a PDT também. Então, a PDT também tem um vermelho residual ali. Então, tentando estimular. E aí foram feitas aí... deixa eu pensar, de janeiro, fevereiro, março, abril. Acho que abril ou maio a gente já tinha removido tudo, né? Então foram aí 3, na 4ª sessão a gente acabou de remover completamente. Olha Vocês isso, vão que ver. maravilha. Então, gente, olha só para vocês verem aqui, o laser ele não toca, né? O laser de Erber a gente não pode encostar no tecido ósseo, ele fica à distância, né? E aí ele vai ali rompendo. Aqui a gente já vê, aqui é uma sessão, aqui já é outra. Então a gente deixa um pouquinho de osso, na próxima a gente tira mais um pouquinho. E a gente começou a ir removendo até chegar num tecido de granulação ali embaixo. Então o que a gente foi observando, o que a gente foi percebendo? Pelos sintomas ali clínicos, esse osso foi ficando cada vez mais solto, a gente foi vendo o quê? O tecido de granulação está sendo formado abaixo dele, está começando a fechar toda aquela comunicação que a gente via que tinha, né? E nisso diminuiu muito a supuração da paciente. Ainda tinha, gente. Claro, até né? a remoção Tá com final, foco. o foco tava lá, né? E, bom, sessão por sessão, gente, foi tirando, aí até você vai cortando uma parte, até chegar numa parte que tá bem solta e a espícula solta. Acho que pode passar, por favor. Até, gente... volta só pra eu ver a data que eu vi ali. Sim, isso aqui foi nessa última sessão. Pode ir no final, por favor. Então, e aí nesse dia, gente, foi o dia que nós concluímos até essa remoção final. Então, chegou um momento onde estava tão solto que nós terminamos de fazer a remoção aí do sequestro ósseo. E assim ele ficou, gente. Então, olha o tecido de granulação que ficou formado ali embaixo. Então, nós conseguimos fazer a remoção daquele sequestro ósseo sem ter a exposição. Né? Lembrando que... Pode passar para a próxima, por favor. Olha, aqui é como ele estava depois. Acho que essa data aqui está errada, mas algumas semanas depois. Olhem a comunicação que ficou. Ficou uma pequena comunicação, que ela tem, assim, menos de 2 milímetros, tá? Ela é bem pequenininha, né? Então, no total, gente, foram 34 sessões. Laser de baixa e de alta potência sendo feitas ali, né? 2 vezes por semana. E das sessões de laser de alta potência, a primeira foi só uma descontaminação, porque a gente estava meio com medinho, e depois nós fizemos mais 3, e a 4ª já foi essa final que estava mostrando ali, fazendo osteotomia, removendo aos poucos. E o interessante acho que as pessoas às vezes têm pressa nesses casos. Eu ia falar isso. As pessoas são Querem ansiosas. resolver pra ontem, né? Isso, e assim, a paciente chegou, na última semana de dezembro, vamos considerar que foi janeiro. Então... Em maio, ela estava com essa resolução. E o tamanho da lesão, o tanto que ela já estava invadindo. Se ela fosse operada em métodos convencionais ali naquele momento que ela chegou, olha a mutilação que ia acontecer com essa paciente. Não teria como, gente. Não teria como fechar hoje, aquela comunicação. No meu ponto de vista, sem necessidade. Porque a gente consegue com as tecnologias, né? Sim. Muitas vezes pode ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica, mas vai ser menor. Vai ser minimamente invasiva. Sim. E aí, assim, da diferença desse caso para outros que a gente vem feito só com a baixa potência na Sorrir, o que foi a grande diferença? Eu acho que esse tamanho de lesão, a gente geralmente demoraria um pouco mais. Então, a gente já só tivemos com baixa? Só com baixa. Já tivemos várias lesões menores que foram tratadas em tempos menores, né? Claro. Agora, esse tamanho, com aquele foco já completamente contaminado. Aquele histórico. Vamos lá, com toda aquela contaminação que estava naquele local, com a comunicação bucosinusal que já existia, a gente viu aquele seio todo velado.
Foi muito rápido. E assim, esse resultado foi realmente assim, algo que nos surpreendeu. Essa foi a paciente que a gente chegou e falou assim, cara, a gente vai fazer o melhor que puder. Sem muita expectativa no momento que ela chegou. Sim. E aí, conseguir agora ter um resultado desse, realmente foi uma coisa que a gente viu assim, olha, aí a gente tem uma coisa muito diferente, muito especial. E tem mais um detalhe, essa paciente não tomou nenhuma anestesia. Ah, isso é muito incrível, né? Ela não passou por nenhuma anestesia em nenhum momento. Porque toda a remoção com esse laser de alta potência, você vai tirando... Isso não causa dor, o paciente não tem dor nenhuma. Nem para manipular o tecido duro, nem o tecido mole. Então, nem precisou passar pelo aquele procedimento cirúrgico da sequestromia... Nunca consigo falar essa palavra. Sequestrotomia. Bom, onde você minimamente precisa, pelo menos... tirar aquele osso e fechar o tecido, né? Sim. Não precisou passar por isso. A gente foi como se fosse lixando, vamos lá. Né? Debridando camada por camada, dando tempo biológico e dando condição biológica com o estímulo do laser. Tirando o foco de infecção, porque você está descontaminando. Tirando o então, foco de infecção. Isso tudo facilita um processo de reparo, pensando assim, né? Dando condição biológica com o laser de baixa potência, ajudando nesse reparo, uma paciente de quase 80 anos, que teve câncer de mama, que tem metástase óssea, que usa Zometa há mais de 8 anos. Não interromper o uso do medicamento. Importante, essa paciente tem metástase, ela não pode interromper. O medicamento, de fato, salva vidas. Exato, né? Exato. Então, assim, foi feito um manejo, apesar de continuar usando o medicamento, apesar de já estar completamente comunicado, e aí formou. É claro, gente, que esse tecido que tá aí é um tecido mole. Ele não dá pra gente dizer que tem um tecido ósseo formado ali completamente, mas não tem comunicação. E aí eu já adianto que esse pequeno buraquinho que ficou ali, né, nós vamos fazer agora uma intervenção para colocar uma membrana ali de PRF. Ótimo, tá? Para dar uma... Exato. Estimular. E aí, o que vai ser esse procedimento, gente? A gente vai debridar levemente, a gente vai desepitelizar, na verdade, né? Porque também tá completamente epitelizado. Botar só a membrana ali não vai adiantar de nada, né? Então, a gente vai desepitelizar com o laser de alta potência, com o Erbio. E aí, nós vamos suturar a membrana aí por cima. A paciente já está usando uma placa agora de acetato, que tá super confortável, por sinal, para que essa comunicação não a incomode. Não incomode. E, assim, tá excelente. E eu, de verdade, eu acho que isso vai fechar com esse... Eu acredito que sim, PRF. ainda mais fazendo o manejo com a membrana, que Nós eu só não tenho excelentes resultados também, cirurgicamente, usando o PRF. Sim, acho que é uma excelente combinação. A gente só não fez ainda porque no dia que foi o procedimento, nós não fomos para fazer a remoção total. A gente achou que ia tirar mais... E acabou saindo total. Camada. Que era mais uma camada de debridamento. E que ia parar ali. Só que aí, na hora que foi tirando, gente, tá completamente solto. Vambora. O osso veio, sozinho. E aí, nós não estávamos, naquele momento, preparados para fazer um PRF naquela hora. Sim. E ali nem dava para ver que tinha essa comunicaçãozinha. Tava muito cruento, Foi só né? depois que reparou, Depois que reparou, né? Aí a gente... E nós ainda pensamos, bom, vamos tentar fazer algumas sessões de fotobiomodulação, a PDT ali, e ver se melhora, né? Mas aí nós vimos que não tá fechando, não tá supurando, a paciente tá ótima. Mas assim, bom, tem essa possibilidade... Vamos tentar, né? E aí, esse é o próximo passo aí. E aí, para quem for no congresso da WFLD, que vai ter agora em novembro, verá esse caso concluído. Verá esse caso concluído. Então, já fica a dica aí para vocês. Participem do congresso. Exato. E, Ana, quando a gente... Pensando nisso, assim, é muito incrível o tanto de benefício, né? Que você pode oferecer para o paciente. Com certeza. E é assim, gente, olha só, será que a gente precisa chegar num caso extremo? Pois é. Que você olha e fala, não tem o que fazer pra gente começar a pensar fora da caixinha? Com certeza. Usar os nossos conhecimentos. Que é o que você falou lá no começo.
adianta você investir em tudo isso, adquirir tudo isso e você não mudar o seu mindset? Exato. Você não pensar, cara, eu estou numa odontologia diferente. Diferenciada. Eu tenho uma possibilidade de fazer um procedimento cirúrgico do começo Olha ao fim isso. sem nenhuma anestesia. E pensando, Por que eu não tô fazendo? Exato, e pensando em oferecer muito mais conforto, um tratamento com menor intervenção cirúrgica, olha que maravilha. E a gente E quando a gente fala disso, eu tenho um apreço muito grande ao trabalho que vocês realizam no Instituto Sorrir, porque é uma mudança de tratamento para o paciente, sabe? Sim. E pensando que os números já mostram pra gente que a partir, né, até 2025, em breve, nós vamos ter um aumento muito grande no número de pessoas com diagnósticos de câncer. E pensando que os nossos pacientes hoje, eles vivem mais, os nossos pacientes, além de viverem mais, eles são polimedicados. Sim. Hoje, os avanços do diagnóstico e os avanços dos medicamentos, né? Então, assim, a gente tá vendo muito mais pacientes fazendo uso de algum bifosfonato, de algum antirreabsortivo. Com certeza. Então, a gente tem uma baita tecnologia que oferece um conforto, né, e um tratamento muito melhor para o nosso paciente. Por que não usar? Por que não se capacitar, né, claro? Com certeza, porque não é... Parece lindo e fácil, mas a gente sabe que é super desafiador. Tem uma curva de aprendizado, não é de um dia pro outro. Mas também tem uma coisa. Não é um tratamento rápido, né, Ana? Mas também tem uma coisa, você não precisa necessariamente fazer um mestrado, um doutorado, como a gente fez. Hoje em dia, não, gente. Existem cursos voltados pra técnica. Ponto. Exato. E você... Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Pra você poder oferecer isso é um baita diferencial. Com certeza. Né? E você, com a tua tecnologia, o teu tempo, o teu investimento financeiro no teu equipamento, você também retorna isso pro teu paciente. E aí, gente, só pensando nisso de pensar fora da casinha, poderia trazer várias situações clínicas aqui, mas esse daqui foi justamente essa comparação. Aí é uma outra paciente que também, gente, também câncer de mama, também metástase óssea, também usa zometa. Ela já veio com 2 lesões, lesão bilateral de osteonecrose, tá? Que nós estávamos tratando. E além disso, pela doença periodontal, ela já tinha esses dentes ali todos abalados, né? Perdidos. Aí, gente, numa sessão, de verdade, o dente simplesmente... avulsionou. Foi. Né? Já tava ali. Foi embora. Foi embora. Aí ficamos naquela. Bom, vamos suturar, que é o convencional? Podíamos ter feito a nossa técnica convencional. Como que era? Paciente de risco de osteonecrose, tem ali um alvéolo. O que a gente fazia antes? E isso foi conversado também nesse podcast passado, gente, com a professora Mariana Brozowski. Então, escutem lá, que a gente falou desse protocolo. Como é que eu fazia? Ainda faço, mas enfim, dessa vez vou mostrar que a gente fez de diferente porque tinha alta potência. Como é que era? Limpa bem o alvéolo, coloca o azul de metileno, deixa ali os 5 minutos, faz o laser vermelho na técnica do APDT, depois você sangra de novo esse alvéolo e fecha ali um ponto, fecha como a sua vida, pra nada abrir. Exato. E laser de baixa potência depois até fechar. Isso era quando estávamos só com baixa potência, que super resolve, resultado incrível. Mas aconteceu isso, o dente avulsionou, estávamos nesse dia com o hérbio e com o diodo lá. Nesse dia a gente estava com o D-Storm, que é da Light Instruments também, né? Tava emprestado lá para nós, os dois. Aí quando fez, você, vou fazer aquela técnica... o socket preservation, né? Que para quem não sabe, você vai coagular ali em cima, você vai estimular uma fotocoagulação ali superficial, e aí você mantém o alvéolo e você não faz ponto. Por quê? Como o dente avulsionou sozinho, eu não precisava nem anestesiar. Sim. Pra dar o ponto. Assim, cara, vamos fazer. A gente já tava ficando mais confiante com isso. E a paciente que tinha outras osteonecrose, né? E risco. Tá bom. Aí fomos fazer com o hérbio, porque tava ali montadinho. Aí fomos, beleza. Olha, ele dá ali, ele faz essa fotocoagulação superficial. Só que aí, assim, começava a fazer outra coisa, eu olhava... sangrava. Não tava estabilizando o coágulo bem. Aí eu falei, cara, quer saber?
Essa é uma Ferrari, mas Diodo. deixa eu catar o meu diodo aqui, que eu sempre usei, porque eu sei que ele não falhará. E aí, gente, ó, um encostãozinho com a imagem que a gente tá vendo do lado de lá, com o diodo. Aí, no caso do diodo, a gente tem que encostar, diferente do Erbil, né? Você toca com a ponteirinha e aí, imediato. Você, pronto. Sério, 15 segundos... Tava completamente fotocoagulada e a paciente foi embora, não precisou tomar ponto nenhum, não fez nenhuma anestesia. Então, gente... E foi embora com esse resultado incrível, né? Esse vermelho que a gente tá vendo ali é a luz guia, tá? Só pra vocês entenderem, Sim. porque o tempo inteiro a gente falou aqui... Infravermelho. Esse daí, ele é o D-Storm, ele é um diodo de alta potência que tem o comprimento de infravermelho, de 980, tá? Só para contextualizar, porque a gente falou do azul. Talvez o azul tivesse sido até mais rápido, mas fantástico esse também, né? Então, gente, tem a sua indicação para cada equipamento. E aqui é um ótimo exemplo, né, Ana? Como que você consegue utilizar os dois de maneira a agregar. Porque você começou com um que você acabou tendo um efeito ali de descontaminação, né? Sim. Porque você acabou usando ele pra fazer uma descontaminação local ali do Sim. alvéolo. E você entrou depois com outro pra complementar a coagulação. Então, como que os dois equipamentos acabam se ajudando e se complementando, né? Não é isso, um é melhor que o outro. Não, os dois são incríveis e os dois, dentro de um único procedimento, e nesse caso, lindíssimo, por sinal, ficou muito claro o benefício. E até você puxou do azul, né? O azul para esse tipo de procedimento, maravilhoso. Porque, de fato, ele vai fazer ele consegue ter uma efetividade de coagulação ali dentro do alvéolo, assim, fenomenal. Devido às características que o comprimento de onda azul apresenta. Então, mais uma vez, né, mostrando como que a gente tem essa inúmera versatilidade com os lasers de alta potência, sendo o Erbil, sendo os diodos. E eu acho que é legal pra gente amarrar a nossa conversa agora. Olha, eu nem sabia que você ia começar falando o que eu vou falar agora, mas amarra perfeitamente com esse caso que eu queria trazer para mostrar isso, né? Porque lá no começo você falou, não adianta você adquirir o laser e você não entender que você vai fazer, que você vai precisar não vai adiantar se fazer um curso de um fim de semana. Não. Você vai ter que realmente se capacitar. Sim. Porque você vai mudar a sua odontologia. Aonde que dava para pensar em você... Tudo bem que o dente saiu sozinho, mas enfim. Mas que seja uma exo. Mas vamos lá. É porque a parte que eu ia falar era sem anestesia nenhuma, né? O dente saiu sozinho, então por isso não precisa de anestesia. Mas vamos lá. Onde que você vai imaginar que você vai fazer um manejo inteiro desse, sem anestesia, sem fazer um ponto, sem gerar a osteonecrose, preservando ali. E o paciente vai embora com uma resolução, com conforto absoluto. Pois é. Com resultado máximo, voltou na semana seguinte, fechado. Parecia que nem tinha feito uma exo ali, coisa linda. Então, assim, a odontologia mudou. As pessoas precisam entender isso. E eu acho que se limitar a pensar, laser de alta potência é caro, não tá na minha realidade. Cara, é pensar pequeno. Total. Eu acho que hoje a realidade é a seguinte... Como que eu vou alcançar esse objetivo? Como é que eu vou começar a trabalhar? Exato. E você vai começar primeiro da forma que você puder e com isso você vai rentabilizar para que você consiga cada vez... acho que não é investir, mas ou aprimorar, agregar né? mais dentro da sua técnica, dentro da possibilidade de equipamentos, de recursos que você pode oferecer para o seu paciente. E com certeza isso vai dar o retorno se você comunicar corretamente. Porque uma coisa é você fazer um procedimento desse e só você sabe. Se você comunica isso, gente, você pode ter certeza que você vai receber mais. Com certeza. Que vai ter gente te procurando. Indicação de outros pacientes. Se você comunica isso para os outros colegas, sendo no teu prédio, lista os dentistas que estão ali dentro do teu prédio, vai lá, apresenta o equipamento, fala dessa possibilidade. Para colegas e para pacientes, né? Pacientes. Então, é um grande diferencial, né? Então, o paciente ter um conforto muito maior, olha, é incrível, é diferente, né? É uma outra maneira de fazer odontologia, uma odontologia muito mais confortável. É isso. Bom, Ana, a gente... estamos estourando o nosso tempo. Ai, eu gostaria muito de agradecer a tua presença mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi ótima a conversa. Eu acho que, nossa, a gente poderia marcar mais vários pra gente continuar falando de alta potência. Com certeza. E falar de tudo que a gente tem pra conversar.
E fica o convite, gente, para você que trabalha com laser de baixa ou de alta potência e quer se profissionalizar e quer aprender mais e quer estudar. Temos cursos da Laser-On em várias modalidades, seja híbrida, seja online, seja presencial, inclusive com treinamentos práticos em clínica do uso de laser do uso dos lasers de alta potência, tanto hérbio quanto diodo. E adivinhem quem temos para nossa parceira também. Uma honra poder fazer parte desse projeto poder estar agora com vocês. Para mim, para levar a palavra e a prática do laser de alta, realmente pegar na mão e fazer as pessoas entrarem nesse universo que é assim, é outra odontologia, e eu espero que todos vocês possam usufruir disso nas suas carreiras e os pacientes ter a oportunidade de passar num dentista que passou por essa transformação, porque não dá para comparar, gente. Para quem foi para uma resina, como é que você vai falar que você vai voltar 100% só para amálgama? Exato. Não dá. Então, não dá. Estamos nessa agora realidade. Não dá pra voltar pra trás, né? Só caminho, olha pra frente e vai. É isso. Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui hoje com você, falando muito um pouquinho obrigada disso. Espero voltar mais vezes pra gente discutir outros temas que, como você viu, assim, sou apaixonada em falar sobre os lasers. Assim, com certeza. Vamos voltar pra você falar bom. Um pouquinho de laser de baixa potência também. Combinadíssimo. Muito obrigada a todos. Tenham aí ótima noite, tarde, dia, não sei o horário que você está assistindo, mas sejam bem-vindos aos próximos episódios do Laser Pod e nos vemos por esse. Tchau, tchau. Tchau.